Vamos apresentar agora a automação de um requerimento eletrônico completo utilizando o Singular Studio. Nesse exemplo, nós vamos passar primeiro como um usuário externo ao órgão, que submete alguma coisa, depois um usuário interno, a gente vai ver como isso aparece para ele, como ele analisa, e por fim, nós vamos para o módulo de autoria, ver como que tudo isso é configurado no Singular Studio sem a necessidade de programação. Antes de começarmos, vamos dar uma olhada geral no fluxo que nós vamos realizar nessa apresentação. Esse foi o fluxo automatizado lá no módulo de configuração, no módulo de autoria do Singular Studio. Então, o fluxo se inicia após o envio. Assim que os dados são enviados pelo nosso usuário externo, ele cai para o nosso analista, que vai validar esses dados, solicitar ajuste de novo para o usuário externo, que vai devolver. Em seguida, o analista vai enviar o seu checklist para o coordenador e o coordenador vai encaminhar para o diretor recomendando o deferimento. Por fim, o diretor vai deferir o processo e o processo vai ser finalizado com a situação de deferido. Vamos nos autenticar agora como um usuário externo ao órgão. Assim que a gente loga, nós somos apresentados aqui a 3 caixas. A primeira dela, que é a de nova solicitação, é onde nós podemos rascunhar as nossas solicitações. Observe que eu tenho uma aqui salva que ainda não foi submetida ao órgão. Na caixa de pendências, estarão listadas todas as solicitações que nós já enviamos ao órgão e que nos foi devolvida para fazer algum tipo de ajuste, que estão pendentes com algum tipo de ajuste. Nós vamos passar por ela ao longo dessa apresentação. E na caixa de acompanhamento, eu posso ver tudo que eu já submeti ao órgão e a situação em que está. Observe aqui na análise, deferido, etc. Vamos voltar aqui para a nossa caixa de nova solicitação. E aqui, quando a gente aperta neste botão, são listados todos os requerimentos que já foram configurados no Singular Studio para esse órgão. Vamos abrir aqui um requerimento que eu já deixei pré-preenchido. O credenciamento de AC aqui já está praticamente pronto. Na hora que a gente abre aqui para edição, nos é apresentado um formulário que foi todo construído sem a necessidade de programação, especificamente para o credenciamento de autoridade certificadora. Eu tenho aqui dados de endereço, tenho aqui campos com multiplicidade de valores, por exemplo, aqui o representante legal, vou até remover aqui. Requisitos legais, aqui eu tenho a oportunidade de demonstrar anexos, etc. Vou considerar que o meu formulário já está pronto e vou tentar submeter ele ao órgão. Nesse momento, o Singular Studio validou as regras que a gente configurou para esse formulário e ele verificou, por exemplo, que e-mail e o telefone são obrigatórios e não foram preenchidos. Então a gente faz aqui a correção desses dados e vamos tentar submeter novamente. Agora sim, o nosso requerimento foi corretamente enviado. Já somos apresentados aqui a um recibo do que nós protocolamos, credenciamento da Trust Cert e tal, data. Já foi protocolado no órgão, já tem aqui o número NUP dele. Então, nesse momento, nós vamos apenas aguardar, está aqui o nosso requerimento da Trust Cert, está em análise. Posso visualizar novamente aqui o recibo e posso visualizar o processo eletrônico. Então, agora, nesse momento, o usuário externo vai apenas aguardar os próximos passos em relação à sua solicitação. Vamos agora nos autenticar como um usuário interno, o usuário analista dessa solicitação. E aqui, assim que a gente loga, nós somos apresentados a nossa caixa de controle de processos, onde nós podemos ver todos os processos que estão para a minha unidade. No caso aqui, na situação em análise. Aqui, aquela solicitação que nós acabamos de submeter, ela está aqui, não tem responsável designado, e nós já podemos começar a trabalhar nela. Antes de analisarmos a solicitação, vamos só olhar aqui rapidamente para esse item de menu de meus processos. Aqui, observe que nós temos os mesmos menus de um usuário externo. Eu posso aqui pedir uma nova solicitação, posso ter pendência para resolver e posso acompanhar as solicitações que eu já fiz ao órgão. Para que serve isso? Muitas vezes o seu usuário interno pode também submeter solicitações por meio do Singular Studio para o próprio órgão. Por exemplo, eu poderia enviar meu pedido de férias para o RH do órgão. Voltando aqui ao nosso controle de processo, nosso primeiro passo é fazer a atribuição. Vou alocar para o meu usuário, no caso aqui a Aparecida, ela vai ser a responsável por analisar essa tarefa. Então vamos aqui detalhar o processo. Aqui nós temos nesse primeiro bloco todas as informações do processo.
né, tipo, especificação, etc. Tenho aqui campos extras, onde eu posso colocar alguns dados internos que sejam interessantes para esse processo, né? Não vou colocar nada aqui por enquanto. E aqui no fim eu tenho o nosso botão de análise, né, para a gente realmente realizar essa tarefa. Vamos clicar aqui na análise. Aqui na análise, a gente já pode ver aqui os dados de recibo, né, da submissão, e nós temos uma visão do formulário todo, somente leitura, com esses balõezinhos, por meio dos quais nós podemos fazer críticas ao formulário. Por exemplo, eu posso vir aqui em localização no mapa e criticar que o endereço informado não corresponde à posição no mapa. Ok? E já fica o vermelhinho aqui. E eu poderia sair fazendo esse tipo de comentário aqui ao longo de todo o formulário, né? Por exemplo, posso rejeitar aqui também, favor complementar o processo de envio. E quando achar por bem, posso submeter esse formulário de volta para o meu requerente, solicitando ajustes. Eu venho aqui no solicitar ajustes, quando a gente clica nesse botão, o Singular Studio vai nos apresentar um modelo de solicitação de ajuste que nós já configuramos para essa tarefa de análise. Então eu tenho aqui um modelo que já vem pré-pronto. Observe que esse modelo ele pode trazer toda uma parte legal, ele pode trazer dados do formulário também. E olha só que interessante, ele já enumera aqui todos os itens que eu marquei como reprovados na minha análise no formulário. Então, já está pronto aqui o meu template de ajuste, vou só submeter de volta para que o usuário externo faça os seus ajustes. Pronto, agora a gente vai aguardar, já está em situação de ajuste, vamos aguardar que o usuário externo realize os ajustes solicitados. Nesse momento, o usuário externo ele é notificado via e-mail que há uma pendência em relação ao seu processo e que ele deve comparecer ao sistema para fazer as devidas correções. Ao nos autenticarmos novamente como usuário externo, assim que nós entramos, nós vamos aqui para a nossa caixa de pendência e aqui já aparece o nosso protocolo que está em situação de ajuste, né? Então nós podemos editá-lo aqui e verificar o que tem que ser ajustado nessa solicitação. Aqui eu posso ver a solicitação de ajuste na íntegra, né? Posso abrir ela aqui para ver em tela cheia. E aqui eu posso ver quais são os itens, né? Qual foi o texto que o órgão enviou para mim a respeito dos ajustes. Então vou fechar aqui essa notificação. Tenho também aqui auxílio no formulário, né? Eu posso ver aqui os balãozinhos, ó, o endereço não corresponde à posição no mapa. Vou alterar aqui o nosso endereço. E vou olhar aqui já também na aba de requisitos técnicos. Temos aqui o processo de envio, né? Favor complementar o processo de envio. Pronto, então vou considerar que já está tudo corrigido, vou salvar meu formulário e vou enviar de volta para a análise do órgão. Aqui eu sou apresentado um outro documento que também foi configurado na autoria, que é de envio obrigatório por parte do solicitante. Eu tenho que justificar o que foi que eu alterei. Alterações realizadas conforme solicitado. Então coloquei aqui só uma breve descrição do que foi que eu alterei e vou enviar de volta para o órgão. Pronto, aqui nós já, na nossa caixa de acompanhamento nós já podemos ver que nossa solicitação já está novamente em análise. Então nesse momento vou novamente sair do sistema e aguardar que a análise seja concluída. Agora autenticado novamente como usuário interno, estamos de volta aqui com a Aparecida, a gente vê aqui que a solicitação voltou para ajuste, né? Então vou aqui novamente alocar para o usuário, no caso aqui a Aparecida, e vamos realizar a análise desse processo novamente. Então quando eu detalhar aqui eu posso de novo realizar a análise. E aqui, né, eu posso ver já a justificativa do que o usuário alterou, né? Posso ler aqui esse documento. Posso ver os comentários que eu já havia feito. Então vou verificar aqui as correções e dar como OK. Pronto, validei as alterações que foram feitas pelo usuário externo. E aqui, o que é interessante? Além de validar essas informações, o Singular Studio nos fornece algumas ferramentas de apoio, como, por exemplo, comparar com a versão anterior. Por meio dessa funcionalidade, o Singular vai enumerar tudo que o usuário externo alterou no formulário. Então aqui nós podemos ver que ele alterou latitude e longitude e que ele alterou os requisitos técnicos, conforme eu havia solicitado. E eu posso ver, inclusive, como esse formulário estava originalmente.
Então posso até comparar e verificar aqui se ele fez as alterações da maneira que eu solicitei. Estava marcando aqui na coordenação regional e agora, por exemplo, o mapa corrigido já está aqui na Harley Davidson. Então está tudo ok, vou considerar que a análise está concluída e vou encaminhar essa análise para a minha coordenação. Na hora de encaminhar para a coordenação, novamente o Singular vai nos apresentar um documento que foi pré-definido no fluxo de análise desse processo, como por exemplo esse checklist aqui. Então o Singular já traz pré-pronto o documento de checklist de análise técnica. O que é interessante nesse documento? Ele já traz os dados da própria solicitação substituídos. Então ele evita aquele problema do copia e cola, do modelo favorito, de passar com dados de uma empresa CNPJ da outra, passar com XXX, esse tipo de coisa que gera retrabalho e acaba atrapalhando aí a velocidade e a celeridade da unidade em relação a essas análises. Então aqui, meu checklist já está todo pronto, basicamente é revisar e mandar para frente. Pronto, agora o nosso processo, ele até sumiu aqui dessa caixa porque ele não está mais em uma unidade que esse usuário tem acesso. Nós vamos entrar agora com outro usuário para demonstrar como isso aparece lá para o coordenador. Vamos nos autenticar agora como um coordenador e agora está aqui o nosso processo da CTrustCert que está na análise do coordenador. Então vou aqui atribuir para o coordenador, no caso é a Rosa Oliveira, que é a nossa coordenadora. E já vamos detalhar aqui o processo novamente. Observe que aqui o botão já muda, análise do coordenador, porque aqui já representa qual etapa que vai ser realizada agora. Então vamos fazer a análise do coordenador. Aqui nós vemos o checklist do nosso analista, temos a visão dos dados submetidos, e aqui ao final podemos ou encaminhar para a diretoria, e aí nós temos o modelo de despacho para enviar para a diretoria, ou devolver para análise. Nesse caso, nós vamos encaminhar para a diretoria. Então aqui lá no nosso fluxo do Singular Studio, definimos que para encaminhar para a diretoria, vamos aqui preencher esse despacho. Então vamos colocar aqui um assunto. Então vou solicitar aqui que o meu diretor defira esse pedido e vou encaminhar para ele. O processo saiu da minha caixa, agora vamos entrar como diretor e ver como a gente vai concluir esse processo. Vamos entrar agora como diretor. Aqui na minha caixa de controle de processos já aparece aqui o nosso requerimento, né, da TrustCert. Vou atribuir também aqui ele ao diretor, o Alexandre Geraldo. Observe que já sou outro usuário. E vamos aqui detalhar e concluir esse processo. Na análise do diretor, a gente vê o despacho que foi enviado pela Rosa, que era a nossa coordenadora, e temos os dados, né, que foram submetidos pelo nosso usuário e já temos aqui 3 opções. Ou a gente devolve para o coordenador, ou indefere ou defere. Vamos deferir. Aqui nos é apresentado o termo de deferimento que foi definido também na autoria, nesse fluxo de negócio. Ele já traz alguns dados aqui. Então, é só concluir esse processo e finalizar. Vamos agora nos autenticar no nosso módulo de autoria e ver como toda essa solução foi configurada no Singular Studio sem a necessidade de programação. Aqui no módulo de autoria nós temos os tipos de processo, que é onde nós configuramos todos aqueles processos, configuração de processo eletrônico, onde nós vamos configurar a integração com o sistema de processo eletrônico do órgão, configurações do Singular e algumas configurações de integrações, como por exemplo, consultas a tabelas específicas que podem ser utilizadas nos formulários. No caso aqui, a gente poderia se conectar a qualquer base do órgão e fazer consultas para preencher, por exemplo, campos de combo, campos de seleção. Aqui na parte do credenciamento, nós temos aqui toda a configuração do nosso credenciamento de autoridade certificadora. Aqui no item formulário, nós temos uma visão de como é a construção de um formulário no Singular Studio. Vamos ver como é simples. Por exemplo, a gente pode aqui em identificação adicionar um campo simples. Vou colocar um campo de texto, onde nós vamos informar a razão social da empresa. Então colocamos aqui, o Singular Studio posicionou aqui embaixo essa razão social, mas eu vou reposicioná-la. Vou colocar ela logo abaixo aqui
do CNPJ. Então, basta ir reposicionando, o Singular já vai diagramando, a gente já vai vendo em tempo real como vai ficando esse nosso formulário. Podemos aqui na seção de atributos configurar a obrigatoriedade, tamanho desse campo, uma série de outras coisas. Aqui nesse próximo item nós temos o fluxo de negócio. Aqui é onde nós configuramos aquele fluxo que nós acabamos de realizar. Análise, ajuste, coordenador, diretor. Então aqui nós temos toda a visão das situações do nosso fluxo, as unidades por onde ele vai tramitar, e aqui dentro de configurações de cada etapa é onde nós vamos configurar quais são os documentos que têm que ser produzidos. Por exemplo, a análise pode ir para ajuste ou para análise do coordenador. E para cada uma dessas etapas nós podemos selecionar que documentos que têm que ser produzidos, dentre aqueles que nós cadastramos na seção de documentos, que vamos ver logo em seguida. Então, aqui é o nome da ação, solicitar ajuste, poderia ser qualquer outro nome, solicitar correções, por exemplo, e esse é o nome que vai aparecer na interface para os nossos usuários. Poderíamos incluir uma outra etapa aqui, de repente a gente quer uma triagem antes de mais nada, então posso colocar aqui triagem, colocar que é uma tarefa que vai ser executada por um usuário interno e que da triagem a gente manda para análise. Olha aí, o nosso fluxo já foi rediagramado de triagem para análise e etc. Vamos salvar aqui também esse fluxo. Aqui eu sou obrigado a definir uma unidade, né? No caso aqui teste 1. Beleza, agora vamos dar uma olhada nos modelos de documentos, né? Todos aqueles modelos que nós produzimos durante a nossa apresentação estão aqui também. Vamos, por exemplo, editar aqui o checklist. Então aqui posso editar o modelo e olha aqui como é que o modelo é todo parametrizado. Agora, o seu usuário, o seu analista que está montando o requerimento, ele não precisa conhecer essas variáveis que estão aqui. Por exemplo, eu poderia colocar agora mesmo aquele campo de razão social que acabamos de cadastrar. Então vou colocar ele aqui, botar em negrito, e eu quero que apareça após aqui a razão social, o campo razão social que está lá no formulário. Então eu venho aqui, razão social, da seção de identificação, e mando incluir, pronto, agora o meu modelo de checklist já vai trazer a razão social. Então assim, é muito fácil, muito simples montar esse tipo de requerimento no Singular. Campos extras, né, que são nossos campos de controle, a gente poderia colocar aqui qualquer outro campo, observe que é a mesma estrutura de configuração do formulário de submissão, né? Então, isso é só para dar uma visão simples, né, de como funciona a autoria do Singular Studio. Tem várias outras coisas que nós poderíamos mostrar aqui, mas esse aqui já dá uma visão geral de como é feito esse trabalho dentro do Singular Studio.